Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado por ter permanecido conosco nesse breve intervalo. Começamos agora o segundo e último bloco do nosso programa Luz da Vida, pela 12ª vez dedicado ao tema da providência divina. Creio na divina providência. No primeiro bloco, refletimos um pouco a história de José e de como a providência divina age apesar do ódio, apesar da inveja, apesar das iniciativas perversas que se movem contra o justo, contra o inocente, que, mesmo sendo vítima da maldade, na hora em que a maldade é cometida, a providência divina já está agindo por um mistério que nós desconhecemos. Deus, que é capaz de tirar do mal que nós fazemos um bem infinitamente maior, seja para a vítima do mal, seja para os próprios autores do mal. Retomamos então agora, os irmãos de José, no primeiro bloco nós vimos, foram alimentando, aumentando, intensificando cada vez mais a raiva, o ódio, a detestação e a inveja contra o seu irmão. E agora, no segundo bloco, em tudo isso, por favor, acompanhe a divina providência agindo. Agora eles vão tentar matá-lo. Ele vai escapar por pouco, mas vai ser vendido como mercadoria para o Egito. Vai para uma terra distante. Agora na cisterna vai sofrer tremendamente. Vai se afligir. Mas Deus, na sua infinita e misteriosa providência, está sempre do seu lado. Gênesis, capítulo 37, de 18 a 24. Vamos agora à cena da tentativa de assassinato da pessoa de José, que vai escapar por pouco da morte. Eles o viram de longe. Antes que José se aproximasse, combinaram entre si como o haveriam de matar. E disseram: eis o sonhador que chega. Vamos, matemo-lo e atiremo-lo numa cisterna. Diremos depois que uma fera o devorou. E então veremos de que lhe aproveitaram os seus sonhos. Ouvindo, porém, Rúben quis livrá-lo de suas mãos. Não lhe tiremos a vida, disse ele. Não derrameis sangue. Jogai-o naquela cisterna, no deserto. Mas não levanteis vossa mão contra ele, pois Rúben pensava livrá-lo de suas mãos para o reconduzir ao pai. Quando José se aproximou dos seus irmãos, eles o despojaram de sua túnica, daquela bela túnica de várias cores que trazia, e jogaram-no numa cisterna velha que não tinha água. Então aqui nós temos a mancomunação, nós temos aqui a perpetração que se consuma, se traduz em ato concreto, no primeiro momento, é matar o rapaz, é tirar a vida dele. O ódio chegou ao seu auge. A providência, porém, se utiliza sem violar a capacidade de entender e de querer de Rúben, um dos que odiavam o menino, o seu irmão. Ele ponderou que ele não fosse morto, mas fosse jogado numa cisterna. O bom senso, mesmo de uma pessoa invejosa, é também instrumento de Deus para que aquilo que os homens querem, chegar às vias de fato e tirar a vida de um ser humano, não se consuma. Vejam que até a capacidade de se deixar convencer pela proposta de Rúben é também instrumento da providência, por um mistério que nos ultrapassa. Até aqueles que odeiam são capazes de ponderar, de frear o seu ímpeto odioso, de colocar rédeas no âmago de estragar, de aniquilar a vida de um ser humano. Mesmo nesse contexto de invejosos, de odiosos, de pessoas que, sem motivo, odeiam o coitado, o inocente, a providência
que não viola, que não força, que não coage, que não obriga ninguém a fazer nada, nem impede ninguém de fazer nada, a providência ajuda a capacidade de entender e de querer desses meninos a se deixarem convencer pela proposta de Rúben. Rúben propõe que a morte não, mas que ele seja jogado na cisterna. E nisso a providência age. E Deus, que eternamente já tem o plano dele para esses meninos e para o próprio José e para toda a família, aguarda, silencia. As coisas estão em ato, estão ainda muito verdes, muita animosidade, muita raiva. A morte não vai acontecer agora. Em tudo isso, a providência de Deus age. Agora, o menino está na cisterna e eles se sentam para comer. Vão matá-lo ou não vão matá-lo? O Rúben queria salvá-lo. O Rúben pensava que eles iam embora e ele pretendia tirar José da cisterna e levá-lo para o seu pai. Um pingo de bom senso. Mas vejam o que vai acontecer. O Rúben pretende trazer o menino de volta, mas Deus não permitiu isso. Deus tinha outro plano para José. Vamos ao texto. E sentando-se para comer, eis que, levantando os olhos, viram surgir no horizonte uma caravana de ismaelitas, vinda de Galaade. Seus camelos estavam carregados de resina, de bálsamo e de ládano, que transportavam para o Egito. Então Judá disse aos seus irmãos: que nos aproveita matar nosso irmão e ocultar o seu sangue? Vinde e vendamo-lo aos ismaelitas. Não levantemos nossas mãos contra ele, pois afinal é nosso irmão, nossa carne. Seus irmãos concordaram, e quando passaram os negociantes madianitas, tiraram José da cisterna e venderam-no por 20 moedas de prata aos ismaelitas, que o levaram para o Egito. Outra manifestação da providência, uma intervenção de bom senso de Judá. Na primeira vez foi Rúben. Todos queriam matar o menino, inclusive Judá. O Rúben foi que fez uma intervenção providencial. Não matemos o nosso irmão, é nosso sangue, joguemos na cisterna. Agora é Judá quem intervém. Judá o invejoso, Judá o que odiava, como Rúben também odiava, como todos odiavam. Mas uma intervenção ponderada, não deixemos ele aí, não matemos o nosso irmão, de que nos adianta? Vamos vendê-lo. É verdade que isso é mau caratismo, é verdade que isso é um pecado, vender um irmão para que ele passe o resto da vida como escravo. Ele ainda está embebido de ódio, embebido de raiva, mas, mesmo num coração que odeia, Deus é capaz de agir por meio dele. E de fato agiu. Pela proposta que ele fez. A proposta não inocenta Judá, absolutamente. Vejam o mistério da providência divina, que sabe se utilizar dos instrumentos mais, desculpem a expressão, porcos, mais sujos. Pois bem, o que vai acontecer? Eles vão tirar o menino da cisterna, vão vendê-lo e ele parte para o Egito nas mãos de mercadores madianitas ou ismaelitas. A história de José no Egito vai ser uma história marcada por um sofrimento indizível. Ele não vai ter uma vida nada boa, pelo menos nos primeiros anos, porque vai trabalhar na casa de um homem chamado Putifar, cuja esposa, ao ver o menino, como eu disse no programa anterior e também no primeiro bloco, um menino de uma beleza física considerável, e ela vai ficar fascinada por ele.
e mais do que fascinada, vai tentar seduzi-lo. Vai assediá-lo enormemente e ele vai resistir. Até ao ponto em que, depois de muita insistência, a esposa de Potifar, não conseguindo, estando os dois a sós, ele escapa, mas deixa o seu manto com ela. E ela, frustrada, inventa uma calúnia contra ele. Diz aos seus servos e também ao seu esposo, quando chega, que foi ele quem tentou estuprá-la, que foi ele quem tentou seduzi-la. E ela gritou: uma mentira, uma farsa. O esposo dela, Potifar, que tinha confiado toda a sua casa para José, e José gozava da confiança de Potifar, um jovem inocente, casto, virgem, um homem muito bonito, reto, que não cedeu aos caprichos dessa mulher, vai ser preso e vai passar 2 anos na prisão. O que vai acontecer, nós comentaremos no programa seguinte. O desdobramento dessa história. 2 anos de sofrimento na prisão. E a providência divina, pacientemente, Deus não tem paciência no sentido humano, no sentido de esperar. Deus não espera, porque a espera supõe o depois, o porvir, o futuro, e Deus é eterno, não está sujeito ao porvir, ao futuro. Na nossa lógica, Deus pacientemente aguarda para que o seu plano venha se manifestar mais na frente. Porque irão para a prisão, estarão lá na prisão, onde José vai passar 2 anos, 2 pessoas presas graças à iniciativa de Faraó, que os mandou para a prisão. Um copeiro e um padeiro, digamos assim. E eles terão sonhos. E José vai interpretar os sonhos. E graças a isso, mais para frente, José vai sair da cadeia, vai interpretar os sonhos de Faraó e vai se tornar o primeiro-ministro de Faraó. Em tudo isso, a providência agindo. A providência que soube se utilizar até do ódio dos seus irmãos, da inveja dos seus irmãos, da raiva dos seus irmãos. Um mistério insondável, abismal, que somente pela fé nós aceitamos, nós compreendemos. Desejo a você uma semana abençoada. Retomaremos pela 13ª vez, no próximo domingo, o tema da providência divina, pela 2ª vez dedicado à relação entre ela, providência divina, e o mal moral que as pessoas cometem. Uma santa e abençoada semana. Até o próximo domingo, se Deus quiser.